Bem-vindo ao canal Liderança Relacional. Meu nome é Matheus Maia e hoje eu quero mostrar para você como a Bíblia responde a seguinte pergunta: Deus abandonou a Terra? Está curioso? Então fique aqui porque depois da vinheta começa mais um vídeo da série A Bíblia Responde. Olá pessoal, bem-vindo ao canal, obrigado por nos acompanhar. Eu peço que você se inscreva, deixe o seu joinha e também compartilhe. E não se esqueça de marcar o sininho para ser avisado sempre que um vídeo novo surgir. E por gentileza, deixe seu comentário aí, porque assim a plataforma vai entender que você gostou do conteúdo e vai te sugerir novos vídeos do canal. Se puder, faça isso agora, ok? Muito obrigado. Então, pessoal, a pergunta de hoje é: Deus abandonou a Terra? Ele se esqueceu do homem? Muita gente pensa que Deus está longe, que Ele criou a Terra e depois se afastou da humanidade e vive em outra dimensão, uma dimensão inacessível. É como se Deus tivesse criado uma máquina, deixasse-a funcionando e depois Ele fosse embora. E o homem então fosse apenas responsável por manter essa máquina funcionando. De fato, o Deus Pai deixou essa terra. Sua presença se afastou da humanidade depois de um certo período após a criação. Mas isso não significa que ele deixou o homem, que ele abandonou o homem. Deus nunca deixou de amar cada ser humano. Isso também não significa que ele não interfere e controla tudo o que acontece por aqui. Ele é um Deus onisciente, onipresente e onipotente, ou seja, sabe de todas as coisas, está presente em todos os lugares e tem todo o poder do universo. É fato que ele é um Deus transcendente, um Deus que transcende o mundo material, o mundo visto e conhecido pelo homem. Mas ele é também um Deus imanente, um Deus que habita no homem e tem amizade com ele. Em Jeremias 23, Deus diz assim ao povo de Israel a respeito daqueles falsos profetas que diziam mentiras ao povo. Sou eu, Deus apenas de perto, diz o Senhor, e não Deus de longe? Pode alguém se ocultar em esconderijos de modo que eu não veja, diz o Senhor? Não encho eu os céus e a terra, diz o Senhor. Tenho ouvido o que dizem aqueles profetas, proclamando mentiras em meu nome, dizendo: sonhei, sonhei. E porque eles falavam mentiras, Deus puniu-os. Mas o que prova isso? Como podemos saber que Deus não abandonou o ser humano? Além da própria palavra de Deus, que afirma isso, que Deus não abandonou o homem, no decorrer da história nós temos fatos que demonstram o amor de Deus por nós e seu plano para a vida do ser humano. Lá no princípio, quando Deus criou o mundo, depois de fazer a luz, os luminares, a terra, a água e todo ser existente, ele fez também o homem à sua imagem, para que este fosse como ele, vivesse em intimidade com ele. Mas nós sabemos que o homem pecou e Deus já não o encontrava mais no jardim. Depois disso, Deus sempre levantou homens que pudessem ser representantes dele no mundo, que pudessem ser uma referência da sua atuação no mundo, que fossem seus oráculos na terra. Dentre os mais importantes, nós temos Noé, Abraão, Moisés. Deus chamou este último para libertar o povo do Egito, com mão forte e por meio de sinais maravilhosos que estão registrados na palavra. Assim, Deus resgatou o seu povo, os filhos de Abraão, Isaque e Israel, das mãos de Faraó. Mas, infelizmente, o Egito não saiu do coração do povo, e por causa da dureza do coração deles, Deus os julgou e deixou que muitos morressem no deserto, o que serve de exemplo para nós. O apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios 10, fala de pelo menos 5 pecados que este povo cometeu: a cobiça, a murmuração, a idolatria, a imoralidade sexual, e também puseram à prova a paciência de Cristo. Por isso, muitos deles foram mortos no deserto.
Depois disso, a Bíblia diz que Deus abandonou este povo, a presença dele já não o seguiu mais. Ele disse assim a Moisés: vão para uma terra que mana leite e mel. Eu não irei no meio de vocês, porque vocês são um povo teimoso, para que eu não os destrua no caminho. Êxodo 33, 3. Reparem que a presença de Deus não guiou mais o povo, mas mesmo assim ele continuou ungindo homens que pudessem guiar o povo e não deixou de abençoar o ser humano, sempre que este o obedecia. Deus ainda pediu a Moisés que construísse um tabernáculo. Todas as partes e peças daquele tabernáculo apontavam para a pessoa de Deus, de Jesus e do Espírito Santo. Êxodo 40, 34 diz que depois que eles construíram o tabernáculo, a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Após a era de Moisés, Deus levantou ainda juízes, reis e profetas para guiar e corrigir o povo, além dos sacerdotes e levitas que conduziam o povo através do culto e da adoração. Mas todos eles não puderam demonstrar o verdadeiro amor de Deus, pois eram humanos, e os sacrifícios que estes apresentavam a Deus eram temporários, não resolviam o problema do pecado do homem, pois tinham que ser oferecidos continuamente. Olha o que diz Hebreus 10:1. Ora, visto que a lei é apenas uma sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca consegue aperfeiçoar aqueles que se aproximam de Deus com os mesmos sacrifícios que anos após ano, continuamente, eles oferecem. Tanto o tabernáculo como os sacrifícios eram sombra, eram figura, uma maquete daquilo que Deus planejou mais adiante que seria construído. E talvez você pergunte, mas e aí? Ficou assim? Deus abandonou a terra e continuou usando homens, templos, peças? Não. Deus tinha um plano perfeito. Esse plano já vinha sendo comunicado há muitos anos atrás, através dessas figuras e também dos profetas. Mas como então o homem voltou a ter contato com o Pai? Através do seu Filho, Jesus Cristo. Jesus inaugurou o reino de Deus. João Batista foi como aquele que cortou a fita do lançamento dessa obra que Deus iniciou em nós através de Jesus. Se o tabernáculo ou o templo, as peças que nele estavam, os sacrifícios eram maquete que Deus fez, eram apenas figuras do que iria acontecer, hoje nós somos o terreno dos quais Jesus Cristo, o Messias, o enviado de Deus, está construindo um edifício. Sabe, Jesus quer habitar em cada um de nós e construir um edifício para Deus. Sim, Jesus é a prova de que Deus nunca deixou de amar o homem, de que Deus sempre esteve atento e, na hora certa, restabeleceu seu vínculo perfeito com a humanidade. Jesus é a porta. Sim, Jesus é o caminho. Ele é quem torna perfeito este vínculo entre nós e Deus, entre nós e o Pai, nos perdoando e redimindo dos nossos pecados e também nos livrando da ira de Deus. Jesus veio à Terra e não apenas trouxe o reino de Deus, mas se tornou referência de Deus para nós, o maior exemplo para as nossas vidas. Mas daí você pergunta, Jesus veio há muito tempo atrás, mas e hoje? Como nós podemos ter acesso a Deus? Por meio da palavra dele, a Bíblia. Por meio dela, nós conhecemos seu plano. Quando cremos nele e praticamos, nós recebemos o melhor de Deus, que é o seu Espírito. Jesus também deixou essa terra, mas não abandonou o homem. Antes de subir, ele disse, enviarei outro Consolador. João 14, 26, Jesus diz assim, mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo o que eu lhes disse. Ele veio para nos consolar, mas não nos deixa só. Na festa judaica de Pentecostes, 50 dias após a festa da Páscoa, o Consolador veio e tomou o lugar de Jesus nessa terra, que hoje intercede por nós ao lado de Deus. Mas você me pergunta, como então eu posso receber o Espírito Santo? Uma das formas é através da palavra de Deus. Quando nós recebemos a palavra de Deus com o coração aberto, com avidez, o Espírito Santo vem sobre nós.
Há um exemplo muito bacana em Atos, quando Pedro pregava Jesus a um grupo de pessoas. A Bíblia diz que Pedro, ainda dizendo aquelas palavras, o Espírito Santo veio sobre todos os que a ouviam. E aqueles fiéis da circuncisão que estavam ali com Pedro ficaram maravilhados de verem que o dom do Espírito Santo se derramava também sobre os não-judeus. Atos 10, 44 e 45. Por isso, hoje, podemos ter certeza de que Deus não abandonou o homem, Deus não abandonou essa terra. Primeiro, por causa da sua palavra. Sabe, que está cercada de fatos históricos que mostram a ação de Deus na terra. E segundo, por causa da vinda de Jesus, o enviado de Deus, o Messias. Mas deixa eu te dizer algo, nada disso vai fazer você crer enquanto você não receber o Espírito Santo. Mas por que, Mateus? Porque a Bíblia, diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Está escrito ali em Isaías 59, 2. E porque também Deus diz que nós estamos mortos em nossos delitos e pecados, conforme Paulo diz em Romanos 3, 23 e 6, 23. E quem está morto não pode ver a Deus, não pode crer em Deus. Mas a Bíblia também diz que Jesus nos vivifica da morte do pecado. Efésios 2. Ela também diz que Deus nos predestinou e depois de ouvirmos a palavra, recebemos uma herança de Deus, que é o Espírito Santo. Efésios 1. Por isso, meu amado, sem a palavra e sem o Espírito Santo, ninguém pode ver a Deus, ninguém pode ter essa certeza de que Deus está com o homem. E eu quero encerrar contando uma história verídica. A história do homem que se converteu a Deus fumando a Bíblia. Sabe, certa vez um missionário estava distribuindo Bíblias num lugar carente. Ele encontrou um homem que rejeitou a Bíblia dizendo: se você me der este livro, eu vou fumar todas as suas páginas. Eu vou enrolar o fumo nas folhas deste livro e aproveitar cada uma delas para fumar. A princípio, aquele missionário ficou receoso de entregar a Bíblia, mas como que iluminado pelo Espírito Santo, ele disse àquele homem: tudo bem, você pode fumar, mas eu quero te propor um acordo. Aquele homem perguntou: que acordo é esse? Ele disse: antes de você fumar cada uma dessas páginas, eu quero que você leia. Se você me prometer que você vai ler, eu te dou esse livro. E ele falou assim: tudo bem, eu vou ler. E aquele missionário, então, recomendou a começar pelos evangelhos, a partir do livro de Mateus. E aquele homem foi lendo e depois rasgando, enrolando fumo, sabe? E fumando cada uma daquelas páginas. Mas ele leu Mateus, depois leu o livro de Marcos, depois Lucas, até que ele chegou em João 3,16, quando diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que crê no Filho não pereça, mas tenha a vida eterna. E ao ler essas palavras, aquele homem caiu de joelhos no chão, admitindo que precisava do Senhor, sabe, confessando seus pecados, entregando a sua vida para Deus. O homem que fumou a Bíblia, mas antes a leu, foi tomado pelo Espírito Santo e conheceu a Deus. Daí a importância, queridos, de lermos a palavra para recebermos iluminação, convicção e a presença do Espírito Santo. Sabe, a minha oração e o meu desejo é que você leia as palavras reveladas que estão na Bíblia com o coração aberto, com toda avidez, para assim conhecer a Deus. E não deixe também de pedir Jesus que lhe dê o Espírito Santo. O próprio Jesus, sabe, nos ensina isso. Lá em Lucas 11:13, ele diz assim: pois vocês, sendo maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celestial vos dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Que você possa viver essa realidade na sua vida, crendo na palavra de Deus, mas permitindo também, com humildade, que o Espírito Santo te ilumine dia após dia. Queridos, termina aqui então mais um episódio da série A Bíblia Responde. Você gostou? Então deixa aí o seu joinha, não deixe de também escrever um comentário, como eu disse, né?
os algoritmos aí da plataforma vão entender que você está gostando e vão te sugerir outros vídeos do canal. E lembre-se, leia a Bíblia e tema ao Senhor para ter uma vida de sabedoria e de alegria. Um forte abraço.